Olá, meu aluno, minha aluna, seja muito bem-vindo, bem-vinda na nossa sequência de aulas para o Exame Nacional do Ensino Médio, a nossa playlist Enem, para você brilhar, fazer uma excelente prova, ter uma excelente nota e conseguir a tão sonhada vaga na sua universidade de preferência. Começaremos agora um blocão de humanos. Vamos falar dessa espécie maravilhosa que é a nossa, e a gente vai pensar na fisiologia humana, em parte de histologia dos humanos. Eu vou tentar integrar diferentes assuntos para preparar você para fazer uma boa prova, pensando principalmente no que o Enem gosta mais, naquela ideia de que você tem que ter uma base do ensino médio e aí fazer a sua aplicação. Então, sangue e imunidade, que é a nossa próxima aula, serão essenciais para isso. No link da descrição da nossa aula, você clica ali, vai lá, baixa o materialzinho para você fazer as suas anotações, o que eu vou falando e as minhas artes aqui. E também nós temos questões lá e temos um gabarito comentado feito por eu mesmo lá para você entender as respostas e aprofundar cada vez mais esse conhecimento. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, suas perguntas que eu respondo a todos vocês. Sangue. Quando nós falamos em sangue, eu sei que desse lado aí tem muitos doadores voluntários de sangue. Esse é um ato muito importante e se suas convicções sociais, religiosas permitem, faça a doação de sangue, porque os bancos de sangue precisam. Existem critérios mínimos, menores de 18 anos aí, acima de 16, a gente consegue fazer essa doação voluntária com autorização dos responsáveis. E assim também teremos outros quesitos que vocês vão conhecer lá nos hemocentros. Mas, se vocês puderem fazer essa doação voluntária, claro, dentro das suas convicções, aí a gente agradece muito na área da saúde. O nosso sangue é dividido em duas porções, uma parte chamada de líquida, e essa parte líquida pode aparecer na prova como plasma. Então o plasma é a parte líquida. Quando a gente faz a retirada desse sangue e depois a gente põe na centrífuga e separa, ele fica com um aspecto meio amarelado. Ali nós temos muita água. Mais ou menos 90% desse plasma, dessa parte líquida, é água. Nós temos dissolvido ali nessa água muitos outros componentes, alguns que têm uma interação maior, outros uma interação menor, mas uma grande quantidade de sais minerais dissolvidos e viajando na sua corrente sanguínea. Tanto que a gente pode medir a quantidade de sódio, de potássio, de cálcio, entre outros sais, e isso será muito importante com valores da fisiologia, para dizer se você está bem, para dizer se os sistemas estão funcionando adequadamente. Taxa de glicose. Você já deve ter feito algum exame de sangue para medir a glicemia, a famosa taxa de glicose, que está aí circulando na nossa corrente sanguínea. Lembrando que a glicose é um monossacarídeo, uma hexose, um açúcar de 6 carbonos e é o principal fonte de energia, o principal combustível para as células degradarem e aí produção de ATP. A segunda fonte aí, triglicerídeos. Lembra? Primeiro usa os carboidratos, depois partiu usar lipídios, naquelas escalas que as provas colocam para vocês. Às vezes não é bem assim, mas as escalas das provas farão isso. Os triglicerídeos são tipos de lipídios e eles são essenciais também para o que são usados como fontes de energia. O nosso amigo colesterol, que geralmente vai estar associado na sua prova com as lipoproteínas transportadoras. Você já ouviu falar em HDL e LDL colesterol. HDL, o herói, o colesterol chamado de bom. E LDL colesterol, o ladrão, o colesterol ruim. Lembrando que HDL e LDL são lipoproteínas. Faz de conta que essa bolinha aqui é o colesterol. Faz de conta que essa bolinha aqui é o colesterol. Essa aqui é a proteína de alta densidade, HDL. Essa aqui é a proteína de baixa densidade, LDL. Então essas lipoproteínas, elas se associam para executar o transporte do colesterol. Quimicamente, o colesterol é um álcool policíclico
mas ele se comporta como um lipídio no nosso organismo. E ele é fortemente assim insolúvel em água. Então, essas lipoproteínas associam-se a eles para facilitar esse transporte. HDL é herói, ou o colesterol chamado de bom, mas a bolinha vermelha é o colesterol. Lembra que o colesterol é sempre o mesmo, mas HDL retira o colesterol dos tecidos corporais, pega esse excedente, leva para o nosso fígado metaboliza, joga para a bile, vesícula biliar, ductos biliares e joga lá no intestino e depois sai nas nossas fezes o excesso desse colesterol. E HDL faz essa retirada dos tecidos periféricos. LDL é a lipoproteína que transporta do fígado para os tecidos periféricos. Só que ela está transportando ali de boa, ela tem baixa densidade, ela viaja aqui mais próximo à parede do vaso. E aí, sem querer, ela pode se depositar ali na parede do vaso. Sem querer, grudou na parede do vaso. E quando ela vai grudando na parede do vaso, ela vai se depositando ali, depois acontece uma reação inflamatória, começa a calcificar, tem vários eventos. E LDL alta é associado a riscos de problemas cardíacos. Então, o cenário ruim para nós é LDL alta e HDL baixa. Isso é um cenário ruim para nós, ok? Isso predispõe a doenças cardiovasculares, a problemas na circulação. Posso ter obstrução das artérias coronárias, que são vasos sanguíneos que vão alimentar o músculo cardíaco. Isso diminui o fluxo de sangue e as células cardíacas, infelizmente, morrerem. Então, faz a anotação aí. Se tiver muita LDL na prova, pouca HDL, cenário ruim, suspeita de problemas na circulação e doenças cardiovasculares. Lembrando que o colesterol é sempre o mesmo, quem é diferente é a lipoproteína transportadora do colesterol. Essas duas são as mais citadas no ensino médio, teremos outras que quem vai para a área da saúde vai aprender no ensino superior. Colesterol, albumina. Eu coloquei aqui uma proteína chamada albumina, que é importante para o controle do movimento de água. Já que tem grande quantidade de água circulando aqui nessa partezinha, imagine que todo esse branco aqui no meio do vaso, isso era para ser um vaso, se você não me entendeu. Você não me entendeu? Mas isso é um vaso sanguíneo, todo esse espaço branco aqui é o plasma, parte líquida. E aí essa água, ela se movimenta. Os vasos sanguíneos mais fininhos são chamados de capilares. Parte dessa água extravasa, sai como uma onda, banha as células e aí depois parte e volta como uma onda, vai e volta. Essa albumina em grande quantidade aqui no vaso facilita o retorno dessa água. Fala, volta aguinha, volta aguinha, volta aguinha. Impede o acúmulo de líquidos corporais entre os tecidos e impede a formação desses inchaços, edemas, se nós tivermos uma quantidade adequada de albumina. Sem contar que ela auxilia também em transporte de triglicerídeos. Mas eu acho que se o Enem aprontar para vocês em relação ao plasma, parte líquida, talvez ele fale nessas lipoproteínas transportadoras do colesterol. Senão, o Enem vai focar na parte sólida do sangue. Aproximadamente 55% desse nosso sangue é essa parte líquida, podendo ter algumas variações. E aproximadamente 45% é a parte sólida formada pelos elementos figurados do sangue. Então o nosso sangue vai ter uma misturinha, parte sólida e a parte líquida. Parte líquida é o plasma e a parte sólida serão os elementos figurados do sangue. Desses elementos figurados do sangue, você vai destacar hemácias, plaquetas e leucócitos. Tem muita informação sobre eles, mas eu filtrei aí nos anos que eu tenho de experiência e também analisando as provas do Enem, os focos das questões, tá? Então vamos pensar no foco da questão. Baixou o material, faz as suas anotações ali e olha lá em cima, hemácias. Se você quiser anotar do ladinho de hemácias, aí nós podemos chamá-las de eritrócitos. Hemácias, eritrócitos ou glóbulos vermelhos.
Se você furar um dedinho, vai explodir uma coisinha vermelhinha ali, extravasando dos vasos sanguíneos. Ok, toda essa mistura que sai é o sangue. Uma parte líquida, plasma, e parte sólida, os elementos figurados. As hemácias são encontradas em maior quantidade. A prova vai te dar valores de referência. Teremos entre 4,5 e 5,5 milhões de hemácias por milímetro cúbico de sangue. É muita quantidade, é muita quantidade. Então, milímetro cúbico de sangue, ok? Só se não conseguir anotar, é 4,5, 5,5 milhões. Mas a prova te dá valores de referência, como se você tivesse que interpretar um exame de sangue baseado no seu conhecimento do ensino médio, vendo se tem mais ou tem menos e o que aquela pessoa pode estar manifestando. Se nós olharmos para as hemácias, glóbulos vermelhos ou eritrócitos, tem no seu interior uma proteína chamada de hemoglobina. Lembra que eu preciso dos sais de ferro para a produção da hemoglobina? Sim, a hemoglobina é uma proteína que tem uma parte diferente de aminoácidos. Então nós temos aí proteínas chamadas de conjugadas muitas vezes. Nós temos heteroproteínas, grupo prostético, nomes estranhos para proteínas. Mas o ferro faz parte desse grupo prostético, estranho, diferente. Proteínas são conjuntos de aminoácidos. Então a hemoglobina, ela tem 4 cadeias polipeptídicas. Um aminoácido, mais um aminoácido, mais um aminoácido. E lá no meio da cadeia, de cada uma das cadeias, existe ferro. O ferro, sal mineral importante para a produção da hemoglobina, consequentemente, para a produção de hemácias. Uma dieta pobre em ferro pode promover aquela anemia ferropriva, então dificultar a produção da hemoglobina e, consequentemente, das células vermelhas. Esse ferro da cadeia polipeptídica é que vai ter afinidade por gases. O foco é a hemácia vai fazer transporte desses gases. O oxigênio associa-se à hemoglobina de uma forma instável, assim como o gás carbônico. Então, geralmente, o CO2 e o O2 ligam-se e desligam-se da hemoglobina, na verdade, do ferro da hemoglobina, de uma forma instável. Liga e desliga, liga e desliga. Quando o oxigênio liga, forma-se a oxihemoglobina. Quando o gás carbônico liga, a carbohemoglobina. E se aparecer esse carinha aqui chamado CO, ou monóxido de carbono, que vem da queima incompleta de combustíveis, e nós inalarmos, esse CO liga-se ao ferro da hemoglobina de uma forma mais estável. Ele liga e não desliga facilmente. Ele liga e impede a ligação de O2 e CO2. Então, a ligação do CO é muito ruim, muito ruim. Isso pode promover asfixia. Aquela ideia de que o monóxido ligou ao ferro e não deixa ligar o oxigênio e o gás carbônico para serem transportados. Então vai começar a diminuir demais a capacidade de transportar oxigênio e entregar o oxigênio para as nossas células. E aí as nossas células vão diminuir consideravelmente a respiração celular aeróbica, a produção de energia, e isso vai promover um caos. Então, hemoglobina é a proteína no interior das hemácias. Lá temos átomos de ferro que têm afinidade por esses gases. O2 e CO2, liga e desliga, liga e desliga. Instável essa ligação, isso é essencial para o transporte de gases. Ligou o CO, poxa, isso é muito ruim e isso pode promover morte do nosso organismo. Se eu olhar para a hemácia, função, transporte de O2 e CO2. Nós podemos ver efeitos da altitude também na prova do Enem. Lembra que quanto maior a altitude, vai subindo a montanha, menor a pressão parcial de O2, menos oxigênio ali. Pensa em maior altitude, menos oxigênio conseguido ser captado. O nosso organismo percebe isso
Os nossos rins percebem isso, percebem essa redução da pressão parcial de O2. Claro, tem menos oxigênio sendo captado, tem menos oxigênio circulando, começa a diminuir o oxigênio periférico, passou no nosso rim, o rim percebe e o rim libera uma substância chamada eritropoetina, eritro vermelho, poese, fazer. A eritropoetina saiu do rim, caiu na corrente sanguínea, chegou na medula óssea e falou, opa, a medula óssea é vermelha, vamos produzir mais hemácias. E aí começa a aumentar a produção dessas hemácias. E aí eu posso sair daqueles 4,5, 5,5 milhões e para 6, 7 milhões de hemácias por milímetro cúbico. Então, se o Enem colocar cidades com diferentes altitudes, aquelas cidades que têm maior altitude, as pessoas, com o passar do tempo, vão aumentar a produção de hemácias para facilitar a distribuição desse gás oxigênio pelo nosso organismo. Mas também muitos podem pensar na cobrança do uso da eritropoetina sintética. Então ela pode ser produzida e na indústria farmacêutica a galera usa isso para tratar pessoas que têm problemas, lesões, cânceres que dificultam a produção de células vermelhas. E aí administra a eritropoetina sintética para aumentar. Mas a galera também pensou, poxa, e se eu usar isso para ter melhor rendimento nos esportes? Para aumentar a quantidade de hemácias, aumentar o transporte de oxigênio, aumentar a respiração aeróbica, aumentar a produção de energia e ter vantagens em exercício. Então a gente pode chamar isso de um doping pelo uso da eritropoetina sintética. Então, muito cuidado que se aumentar a eritropoetina, aumenta as células vermelhas, aumenta o transporte de oxigênio, aumenta a respiração celular aeróbica na mitocôndria, aumenta a geração de ATP e eu tenho mais energia para manter atividades celulares, ok? Esse foco é legal. Anemia, aí você pensa o contrário, redução da quantidade de células vermelhas, redução na síntese da hemoglobina, menor o transporte de oxigênio, menos respiração celular aeróbica, menor produção de energia. Lembra que também o nosso músculo, uma redução da quantidade de oxigênio disponível que chega lá, ele pode manter aquela fermentação chamada lática para a geração de ATP, mas é bem menos eficaz que a respiração aeróbica. Então cuidado com as hemácias. Eu juro que eu fiz um corte ao longo de uma hemácia em nível microscópico, mas não parece. As hemácias têm um formato bicôncavo, elas são achatadinhas aqui. Elas são anucleadas. Não tem núcleo na sua estrutura, assim como não tem retículo rugoso, complexo de Golgi, mitocôndria. Ela tem um citosol ali com muita hemoglobina. Isso faz com que ela tenha um tempo de vida aí de aproximadamente, ou de atividade, de aproximadamente 120 dias. Elas não têm capacidade mitótica, então elas são produzidas na medula óssea vermelha, liberadas, ficam ali 3, 4 meses e depois passam no nosso baço. Células grandes lá, os macrófagos reconhecem e começam a destruí-la. Essa destruição a gente chama de hemocaterese. O fígado também pode fazer isso, a própria medula óssea vermelha. Mas o baço é o carinha aí que vai destruir em grande quantidade essas hemácias. Reduziu essas hemácias, reduz o transporte de oxigênio, rim percebe, libera eritropoetina, chega na medula óssea, aumenta a hemácia. Então tudo isso está acontecendo aí em você para regular essa quantidade e manter quantidades adequadas de hemácias para executar transporte, principalmente desse gás maravilhoso chamado de oxigênio. Então não esquece, anucleadas, formato bicôncavo, elas sofrem deformações legais sem estourar, sem romper. Aproximadamente 120 dias de atividade transportando esse gás maravilhoso. Se eu pensar em fragmentos celulares, as famosas plaquetas. As plaquetas são fragmentos celulares que têm um tempo de atividade de 3, 5, 7 dias no nosso corpinho. São produzidos em células grandes na medula óssea vermelha chamada de megacariócito, essa célula. Células grandes, os megacariócitos, produzem fragmentos e lançam esses fragmentos. Produzem e lançam. Estão lançando aí na nossa corrente sanguínea.
E esses fragmentos de células são as plaquetas. Existem entre 150 e 400, 500, 1000 por milímetro cúbico de sangue. Então aqui é 4,5 a 5,5 milhões. Aqui é 150 a 400, 500, 1000 por milímetro cúbico de sangue. Quando você faz um cortezinho superficial, geralmente explodiu o vermelhão, mas depois vai parar de sair esse vermelho. As plaquetas se reúnem ali onde o vaso foi lesionado. A gente chama isso de tampão plaquetário. As plaquetas se reuniram, tampão plaquetário. Tanto que vocês ouvem algumas propagandas. Esse medicamento não deve ser utilizado em caso de suspeita de dengue. A gente viu lá que a dengue era uma doença causada por vírus, transmitido pela picada de mosquito, principalmente a Aedes aegypti. Esse vírus se multiplica em células sanguíneas, em células fragilizando os vasos sanguíneos. Qualquer rompimento do vaso pode facilitar o extravasar do sangue ou as hemorragias. Se você usa um medicamento como aspirina, AS, que contém ácido acetil salicílico, essa substância impede a agregação plaquetária. O que é isso, sócio? Estava aqui, deixa eu manter a mesma cor. Estava aqui o vaso sanguíneo, ocorreu uma lesão no vaso, 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 perdi meu pincel laranja. As plaquetas se reúnem aqui, ó, se reúnem aqui, ó, se reúnem e formam esse tampão plaquetário. O uso de medicamentos como o uso de medicamentos que contêm o ácido acetil salicílico, como aspirina, AS, impedem a formação desse tampão, essa aglomeração das plaquetas. E isso vai dificultar a cascata de coagulação sanguínea. Então as plaquetas são importantes porque elas realizam coagulação. Escreveu do ladinho, né? Realizam coagulação. E a coagulação evita a hemorragia. Então o sócio vai digitar: plaquetas realizam coagulação sanguínea. A coagulação evita hemorragia. Sangue tem que fluir dentro de vasos sanguíneos. Ok, bebê? Sangue tem que fluir dentro de vaso sanguíneo. Rompeu o vaso, extravasou? Isso é ruim. Isso é ruim. Então, sangue tem que extravasar? Não! Sangue tem que fluir dentro de vaso. Nós chamamos isso de hemostasia. Palavras bonitas, que é palavras bonitas? A coagulação sanguínea evita a hemorragia, mantendo a hemostasia. Palavras bonitas, ó, palavras bonitas, anota aí palavras bonitas. A coagulação sanguínea evita a hemorragia, mantendo a hemostasia, mantendo o sangue fluindo dentro de vasos sanguíneos. Para essa cascata, quando as plaquetas se reuniram ali na região, libera-se a tromboplastina ou tromboquinase. Essa substância está no interior da plaqueta. A tromboplastina, tromboquinase, converte a protrombina em trombina. Ei, alerta! A protrombina e o fibrinogênio são produzidos no nosso fígado. O nosso fígado produz isso e libera na corrente sanguínea. A protrombina está viajando aí. Liberou lesão no vaso, aglomerou plaqueta, liberou tromboplastina ou tromboquinase, converte protrombina em trombina. A trombina ativa converte o fibrinogênio em fibrina. E a fibrina vai formar uma rede aqui, uma rede, como se fossem uns fiozinhos ali de uma teia de aranha, de uma proteína insolúvel. Essa fibrina formando essa teia impede o extravasar dos componentes do vaso. As células vão se multiplicar ali na parede do vaso, vai ter regeneração, reconstrução, e depois o vaso foi, curado. Então a coagulação vai impedir essa hemorragia e depois a gente vai ter, uma reforma, uma reconstrução desse vaso sanguíneo. Então, por gentileza, protrombina, trombina, fibrinogênio, fibrina. Se aparecer isso, eu acredito que a prova pode colocar esses nomes, não pedir para você decorar, mas para que serve isso? Isso serve para a formação de um coágulo e evitar as hemorragias, evitar o extravasar do sangue. Você já ouviu falar em vitaminas, como Vit-K, a vitamina K, filoquinona, também conhecida como vitamina anti-hemorrágica. Obtida em vegetais verdes escuros, principalmente, ela vai atuar no nosso fígado, estimulando essa produção da protrombina. Você já ouviu falar em cálcio? O cálcio também é importante para a cascata de coagulação.
ele vai acelerar essa conversão protrombina, trombina, fibrina, fibrinogênio, e ela vai atuar aí como um importante fator de coagulação. Então a vitamina K, anti-hemorrágica, sais de cálcio, participando da cascata de coagulação sanguínea. Para que serve a coagulação? Anotou? Vai lá na sua anotação. Para que serve a coagulação? Para evitar a hemorragia. Evitou a hemorragia, mantém a hemostasia, ou seja, o fluxo de sangue no interior dos vasos sanguíneos. E para encerrar essa ideia geral do sangue, leucócitos. Temos de 5 a 10 mil leucócitos ou glóbulos brancos por milímetro cúbico de sangue. Os leucócitos são as famosas células de defesa, são a nossa marinha, exército e aeronáutica que nos protegem. Essas células usam a corrente sanguínea, estão viajando aí pela corrente sanguínea e vão para tecidos e órgãos que possam estar sofrendo alguma lesão. Vão chegar lá e falar, e aí, o que está acontecendo? O que está pegando? E nós vamos tentar resolver isso aí. Os leucócitos têm esse papel de promover defesa corporal ou proteção do nosso organismo. De uma maneira geral, de 5 mil a 10 mil por milímetros cúbicos de sangue. Na próxima aula, é óbvio que você está fazendo a maratona SOST aí, e na próxima aula eu vou falar em específico em cada um deles, vou falar em imunidade, tá? Então você vai assistir o próximo vídeo na sequência. Aqui, uma visão geral. Leucopenia significa uma redução de leucócitos. Então, se você está muito estressadão, se você não está se alimentando direito, se você faz uso de drogas lícitas ou ilícitas, isso pode prejudicar a nossa saúde. Não estou respeitando meus ritmos biológicos, sócio. Tá difícil dormir e acordar no mesmo horário, no final de semana eu dou uma zoada, esquece a zoada, 7 dias da semana, todos os dias do ano, dormir e acordar nos mesmos horários. Respeitar os seus ritmos biológicos, saber quem é você perante o ambiente e quais são os sincronizadores biológicos de ritmos em relação à luz e ausência de luz em você é essencial para a sua vida. Então, se eu alterar esses fatores, bem como alterar minha alimentação, bem como mandar para dentro do meu corpinho substâncias estranhas, drogas lícitas ou ilícitas, isso pode afetar consideravelmente a produção de células brancas. A redução das células brancas a gente chama de leucopenia. E isso pode diminuir essa nossa capacidade de reconhecer coisas estranhas e nos defender. Então, nós temos aí uma redução. Imagina uma redução no número de soldadinhos do exército, da marinha, da aeronáutica, de pessoas que nos defendem. Isso torna o nosso corpinho mais susceptível a doenças. Então, leucopenia para baixo. Agora, só estava com uma inflamação na garganta, apareceram uns carocinhos aqui no pescoço, axila, cortei o pé, apareceu uma íngua, uma linfonodomegalia na virilha, fui fazer um exame de sangue, apareceu lá 16 mil leucócitos por milímetro cúbico de sangue. Lembrei da sua aula, você falou que era de 5 a 10 mil, estava com 18 mil. E apareceu lá no exame leucocitose. Leucocitose é o aumento do número de leucócitos. Mas você tem o quê? Cortezinho no pé, uma ínguazinha, você tem o quê? Inflamação na garganta e o quê? Linchaços aqui. O médico vai fazer a associação e falar, olha, você está tendo essa inflamação, essa infecção, seu organismo está reagindo. Seu organismo está reagindo e você está lutando contra esse agente estranho para te proteger. Então, esse aumento do número de leucócitos dentro desse faixa aí, aceitável, nós teremos uma defesa corporal. Então, esses pensamentos eu gostaria geral com você. Revisando com o SOST em 30 segundinhos. Sangue. Nosso sangue, hoje, na nossa vida após-nascer, produzido na nossa medula óssea vermelha. Lá quando nós estávamos na nossa vida embrionária, saco vitelínico, uma estrutura produtora de sangue. Vida fetal, o nosso fígado contribuiu para essa produção e até a nossa medula óssea vermelha. Já nascemos medula óssea vermelha, no interior dos ossos, produzindo sangue. Uma parte líquida chamada plasma, uma parte sólida formada pelos elementos figurados. Hemácias, plaquetas e leucócitos. Cada um com a sua função. Transporte de gases, hemácias. Coagulação sanguínea para evitar hemorragia, plaqueta. Defesa corporal, você vai pensar em leucócitos. Olha no teste
como já apareceu no Enem para você, meu ser. Teste na tela. 2, 3. A eritropoetina EPO é um hormônio endógeno secretado pelos rins que influencia a maturação dos eritrócitos. Suas formas recombinantes, sintetizada em laboratório, têm sido usada por alguns atletas em esportes de resistência na busca por melhores resultados. No entanto, a administração da EPO recombinante no esporte foi proibida pelo Comitê Olímpico Internacional e o seu uso é considerado doping. Uma influência que esse doping poderá exercer na melhoria da capacidade física desses atletas está relacionada ao transporte de letra A, lipídios, para aumento do gasto calórico, B, ATP, para o aumento da síntese hormonal, C, oxigênio, para o aumento da produção de ATP, D, proteínas, para o aumento da massa muscular, e vitamina C, para o aumento da integridade dos vasos sanguíneos. Vem pra cá, uma influência desse doping. Qual doping? O uso da eritropoetina. Eritropoetina. Ele falou eritrócito. Então, no enunciado dessa questão que o Enem já fez, não apareceu hemácia. Então, por gentileza, pedi para você anotar em cima. Hemácia, eritrócito ou glóbulo vermelho. Ela está falando nessa célulazinha aqui. Então, a pessoa faz uso da EPO, eritropoetina sintética, vai aumentar lipídio? Não. Vai aumentar ATP? Opa! OTP para aumento da síntese hormonal? Não. Vai aumentar oxigênio? Vai aumentar oxigênio para aumentar a produção de ATP. Então, C de casa está correta, ok? Você vai falar, professor, tinha ATP na B e tinha ATP na C. Ok, mas lembra que quando aumenta a célula vermelha, vai aumentar a quantidade de transportadores do oxigênio. O oxigênio vai chegar nas células corporais. Suas células corporais têm as mitocôndrias. Lá ocorre respiração celular aeróbica, ou duas etapas da respiração, o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa. E aí a gente consome esse oxigênio para a produção de energia. Então, C de casa. Proteína para o aumento da massa muscular. Eles têm a influência de GH, tem a influência da testosterona, obviamente o exercício físico, a alimentação. A vitamina C, obtida principalmente em frutas cítricas, importante para manter a integridade dos vasos sanguíneos. Aí, a integridade do vaso sanguíneo é importante para não romper e não ter hemorragias. Mas aí é outro rolê. A falta da vitamina C leva àquela doença chamada escorbuto, em que ficam fragilizados os vasos sanguíneos, podem romper e extravasar o sangue. Mas nessa questão especificamente, usou eritropoetina sintética, aumentou a formação de hemácias, aumentou o transporte de oxigênio e aumentou a geração de ATP. Então, resposta C de casa. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, meu ser. E se você não pegou o nosso materialzinho, no link da descrição, nós temos aí o material para você baixar e fazer as questões. Bom estudo a todos vocês. Até a próxima aula, que é Defesa Corporal. Abraço, bons estudos!